com mais um Board Didi, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, aquele host meia boca para aquele programa magnífico, senhoras e senhores. Olha lá! E hoje temos talvez a mesa mais farta e cheia que esse programa já viu. De todos os Board Didis, que eu não lembro quantos números tem, 50? Não sei, talvez, não sei quantos números tem um Board Didi, desculpa. Mas vamos comer. Eu não sei nem como eu vou apresentar tanta gente, porque se eu for apresentar todo mundo e falar sobre todo mundo individualmente, a gente vai fazer um programa inteiro só pra apresentar todo mundo, que merecem todos serem apresentados individualmente, mas eu vou puxar todo mundo aqui, e aí eu peço que cada um se apresente. Vamos começar por ele que vem lá do sul deste país. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Enéas Tavares! Daí, Didi, Vivi, Gordinho, tudo bem, Mancini? Tudo bem, ouvintes? Um prazer estar aqui, Enéas Tavares. Escrevo literatura desde os 9 anos de idade, pelo menos na minha imaginação, e estou aqui muito contente em falar a respeito de escrita criativa, ficção científica, steampunk, alta fantasia, o que for que acontecer nos próximos 60 minutos. Olha lá, e deixando claro que aos 9 anos foi a idade que eu aprendi a escrever. Pô, eu sou bem realmente precoce. Tô brincando. E agora, migrando mais para o norte deste país, ele que nem precisa também de tanta aplauso, porque o cara já esteve aqui algumas vezes, né? Senhoras e senhores, diretamente da Tijuca, uma salva de palmas para Gordinho! Alô, fábrica, tô de volta aqui ao Board D. Dessa vez a gente não vai falar de RPG, de como manter seu grupo à base de pizza, subornando o DM, como a gente falou aí nos outros capítulos. Obrigado a quem curtiu aquelas dicas. Hoje a gente vai falar daquela labuta dura num país de analfabetos, que é escrever e viver na miséria. Desculpe aí o mau tom aí do programa, quem estiver desligando, volta aí. Eu prometo que vai ser engraçado, pelo menos. Olha, eu só acho que você se equivocou no momento que você disse que a gente não vai falar sobre RPG. Se você está aqui, partindo do princípio que você escreveu livros baseados nas suas aventuras de RPG, nós vamos ter que falar de RPG. Eu queria dar esse spoiler, mas tudo bem. Então, era uma surpresa? Pô, desculpa. Tudo bem. Então, ouvinte, desolva isso. O ouvinte já desouviu, o ouvinte é muito bom aqui. E agora, senhoras e senhores, ele, o cara que entrou no ramo da escrita através de uma dica dos escritores da internet. Seguiu aí os cursos, todos dados pelos grandes escritores da internet, seguiu os conselhos da galera no YouTube e achou, essa é a profissão do futuro, vou ficar milionário. Senhoras e senhores, ele estreando no mundo da literatura, Bruno Mancini! Tá rico, obrigado, Bruno. Didi, obrigado. Eu só acho assim uma sacanagem você falar que é um programa farto só porque eu sou gordo. Olha aí. Aí, tu tá me acusando. Não foi por isso. Olha lá. Sei, vamos ver. Expose no Didi aí. Não, porra, não. Ó, esse programa aqui, só pra galera saber do peso, dá tranquilamente pra todos nós entrarmos num elevador. Depois da pandemia, eu discuto. Depende do elevador. O de carga, né? O de carga ali do Maracanã, né? Sou o Bruno Mancini, escritor iniciante. Olha aí. Tamo aí pra ajudar a galera que tá querendo trilhar esse caminho aí. Olha lá. Muito bem, agora, para completar esse grupo, ela, diretamente agora de São Paulo, né? Eita, é verdade. Uma salva de palmas e gritos para Vivi Maureen! Alô, galera! Vivi Maureen na área. Eu sou provavelmente a carioca falando aqui em São Paulo. Eu tive que puxar um pouquinho, né? Ela tá mandando um hang loose no vídeo, galera. Hang loose! Pô, brother. E eu sou a escritora mais experiente, com 40 anos de experiência aqui no mercado. Mentira. Bom, eu sou escritora há um tempinho só e não tenho muita experiência não, mas tô aqui aprendendo e tô aí pra falar besteira, como sempre. Olha aí, mas também trabalha no ramo, tem conhecimento de bastidor, manja de mercado. Pouquinho. É foda. Aqui, a gente, infelizmente, antes de começar essa gravação, que teria mais uma participante, que era a Karen Soarelli, grandíssima Karen Soarelli. Ela, infelizmente, teve um problema que não pôde vir em cima da hora mesmo, mas, cara, Karen, você está aqui. Vamos puxar as palmas pra ela, pro Karen. Mas a Karen Soarelli, que não pôde estar aqui, como a gente já disse, ela está aqui em nossos corações e uma próxima oportunidade ela participa com a gente. Então é isso, vamos agora para o nosso bloquinho de recados e logo depois para o quadro principal, para o bloco principal deste programa tão esperado por mim, porque ninguém sabia mais dele fora eu. E, cara, porque a gente demorou muito pra gravar isso. Muito. Cara, tá desde o ano passado, sacanagem. Mas é mesmo. A gente tá pra gravar e vai, não vai, volta, não vira, e vem aqui, cai, volta. Caraca, e agora sim a gente conseguiu. E grupo pra gravar rápido, hein, DJ? É. É verdade, cara. Olha lá, vamos pros recadinhos, a gente já volta.
Muito bem, momento dos recadinhos, o seu carteiro mensal passando aqui no Board D, porque por enquanto ainda estamos mensais, é verdade. Vamos em breve, quem sabe, conseguir botar fogo nessa caldeira para acelerar esse barco aqui que está saindo. Recados de hoje são recados importantíssimos porque você já ouviu um pouco da voz desses ilustres escritores que estão presentes no programa de hoje. Porém, antes de você conhecer quem são essas pessoas, eu queria deixar aqui alguns links com os livros que eles escreveram, que elas escreveram, porque temos Vivi Maury, André Gordirro, Enéas Tavares e Bruno Mancini. Todos ali são escritores, com exceção, obviamente, de mim. Eu não sou escritor ainda, quem sabe, talvez, doravante, todavia, entretanto, não sei porque eu falei essa porra. Mas vamos lá, começar aqui para Vivi Maury, Viviane Maury. Ela é escritora de vários livros, ela é uma insider no mercado, trabalha no mercado de livros, cara, já há um tempo, tá muito por dentro de tudo, acompanha muita parada, é realmente uma pessoa que manja muito, muito, muito e ama o que faz. Vocês vão perceber isso durante o programa de hoje. A Vivi escreveu alguns livros, eu vou citar pelo menos um ou dois aqui pra gente não demorar tanto também. O primeiro dela foi #Fui, depois a gente teve aí A Estrela de Cora, O Jogo da Moeda, Papel de Sangue. A Vivi tem uma série de coisas aí que ela trabalha e já trabalhou e vai trabalhar, que a gente não pode nem abrir pelo motivo mais importante, porque eu não sei, tá? Porque se eu soubesse eu falava mesmo, e o problema da Vivi vai se resolver com a editora dela depois. É mentira, eu jamais faria isso com a Vivi se eu soubesse de alguma coisa. Será que eu sei? Também não sei se eu sei. Se eu soubesse eu não falaria. Então fica aquela dúvida de eu talvez não saber, tá? Mas links na postagem, todos os livros da Vivi Maury aí para você clicar e acompanhar. Lembrando que se você comprar qualquer um dos livros pelos links que eu coloquei ali, você também está contribuindo sem nenhum custo adicional para o Board D. Você está dando uma contribuição em forma de compra. Você compra pra você e a Amazon, que é a nossa revendedora aí, ela tá dando uma porcentagem do valor desse livro pra gente. Então a gente também, além de você se deliciar nos livros de Viviane Maury, André Gordirro, Enéas Tavares e Bruno Mancini, você também contribui com o Board D. Olha que coisa maravilhosa. Dando sequência aqui, outra pessoa que participou desse programa, que vocês vão conhecer aí mais profundamente, foi Enéas Tavares. Enéas Tavares é um monstro aí, eu acho, cara. O cara, ele realmente tem uma cabeça fora de série, porque ele pensa em dimensões paralelas, sacolé? Ele seria o David Filoni da literatura nacional, nesse sentido, porque ele cria Brasiliana Steampunk, que é a grande saga dele, né, que tem diversas obras, diversas raízes que vão para diversas mídias, como o Brasiliana Steampunk deriva para jogo de tabuleiro, deriva para Amazon Prime, com série na Amazon Prime, deriva para quadrinho, tem literatura, uma série de livros e tal. Um dos livros que foi lançado recentemente foi o Parthenon Místico, lançado pela Dark Side. O livro, cara, é fora de série. Se você saca um pouco de literatura nacional, é uma saga, é um universo que você realmente não pode perder, de Brasiliana Steampunk, que é muito, muito legal, muito rico. E o nosso queridíssimo Enéas Tavares, ele tem total gabarito e currículo para fazer o que fez. Não é qualquer Zé Dioguinho que vai chegar e vai fazer uma obra louca e colossal como essa, e que é realmente deliciosa de se ler. Então os links para os livros de Enéas Tavares estão aqui na postagem para você comprar. Mas agora, nesse programa especial, as obras de André Gordirro, que nós falamos aqui, as obras completas. Nós já falamos outras vezes do André Gordirro, nem vou me estender tanto, porque vocês já conhecem o Gordirro, né? Gordirro já é de casa, mas temos que dar aquele recado importante, porque no final do ano passado ele lançou o terceiro livro da sua saga, Lendas de Baldúria, O Império dos Mortos. Então agora a gente faz uma trilogia que tem o primeiro livro, Os Portões do Inferno, o segundo, Despertar dos Dragões, e o terceiro, O Império dos Mortos. Então você pode conferir todos esses livros de High Fantasy do Gordirro aqui no link também na postagem. Então saiba que essa postagem vai estar lotada de livros, vai ser maravilhoso. Você vai poder clicar enquanto ouve o programa. Sim, você pode clicar, não tem problema nenhum. Clica enquanto ouve, não vai parar de ouvir não, pô. Essa é a magia da internet. E para fechar o grupo das pessoas que estiveram presentes em carne e osso, virtualmente, entre aspas, temos aqui Bruno Mancini, que é um autor que está debutando, iniciando aí sua jornada no mundo da literatura com o livro Prisioneiro número 7. Olha só, você pode pegar o livro lá pela Amazon, comprar o livro, chegar na sua casa bonitinho, o livro chega para você de capa comum, ou você pode comprar pelo Kindle, também por um precinho super empaço, R$12,90, olha que coisa maravilhosa. Você pode comprar ele físico, real, R$39, ou pegar no Kindle e ler a R$12,90. Ah, eu não tenho o Kindle, Didi. Primeiro de tudo, você pode comprar. Se você não quiser comprar, você pode ler no seu celular. Você baixa o aplicativo do Kindle e lê por lá. Funciona maravilhosamente bem, é muito legal. Dá pra você pedir pra ele ler coisinha pra você, pedir pro próprio aplicativo ler o livro pra você, o livro você fica ouvindo falar, é muito bom. E lembro também que Mancini tá com essas opções. Se você quiser ajudar esse escritor que está começando, dar aquela moral pro Mancini, entra lá, compra aqui pelos links da postagem, que você também tá ajudando ao Board D em paralelo. Eu acho que eu não posso terminar esse recado sem falar da Karen Soarelli, que ela, faltando 5 minutos para a nossa gravação, ela tá tudo certo, mas infelizmente teve um imprevisto e não pôde gravar
com a gente, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Fica numa próxima oportunidade a Karen tá com a gente junto pra gravar, mas eu vou deixar de qualquer jeito as menções às obras da Karen Soarelli, que são diversas também. As obras da Karen você pode encontrar também pelos links da Amazon. São como, por exemplo, Línguas de Fogo, pra começar lá atrás, que a Karen começa lá de trás, em 2012, se eu não me engano, fazendo as Crônicas de Miríade. Depois ela vem com Tempestade de Areia. Se eu tiver errado, vocês me avisem, hein? Pois é, porque eu sou totalmente passível de acertos. Que aqui a regra é errar, a exceção é o acerto. Depois vem, se não me engano, a Canção das Estrelas. Acho que temos a Rainha da Primavera, eu não sei. A Rainha da Primavera eu acho que é lá pra trás também. Me confundi em algum momento, mas eu sei que mais recentemente a Karen debruçou em Crônicas de Tormenta volume 3, né, dando prosseguimento a esse mundo fantástico do RPG Tormenta, o maior RPG do Brasil da atualidade, que realmente tá aí, conta com uma série de pessoas colaborando, e a Karen é uma das escritoras de Crônicas de Tormenta. E para encerrar esses recados que já se prolongaram bastante, tenho que lembrar a vocês que de segunda a sexta-feira vocês me encontram todos os dias às 8 da manhã na twitch.tv/Didi Braguinha, galera. Eu tô sempre lá de manhã, batendo papo, jogando board game, jogando jogo. No momento, nesse exato momento em que você está ouvindo, se você tá ouvindo na época do lançamento, eu estou zerando Chrono Trigger lá no... Lembra o Chrono Trigger do Super Nintendo? Pois é, tô zerando ele, uma versão para o Steam, ao vivo, com a galera. Já estamos mais de 20 horas jogando esse jogo. E tem, jogo diversas outras coisas. Toda terça-feira à noite, né? Aí no caso inverte, na terça à noite, a gente tem o Gloomhaven, que é a nossa partida semanal, toda terça, perto das 8. Gloomhaven digital, onde jogamos eu, o Google B e o meu queridíssimo amigo André Feijão, André Rumianic. Nós jogamos essa aventura e já temos aí, se não me engano, 1 ano jogando todas as semanas essa parada, sendo por diversas vezes o maior canal de Gloomhaven da internet brasileira. Olha que... Cara, não tô de brincadeira não, perdão, da internet brasileira é demais, vai. Demais não, é de menos. Da Twitch, por diversas vezes, nós somos o maior canal da Twitch jogando Gloomhaven, jogando board game. Por diversas vezes, diversas terças-feiras, nós somos o maior canal de board game da Twitch. Então, não perca tempo. Quer dizer, se você gosta de perder tempo, vá lá. De manhã eu te faço companhia no trabalho. Às vezes eu fico até a hora do almoço também, fico batendo papo com vocês enquanto vocês estão almoçando, fico jogando a parada, a gente fica conversando, lendo notícias às vezes, jogando board game também. Vai ter um campeonato de Rallyman GT que tá pra voltar, tá? Tô afinando detalhes que eu quero ver se eu consigo fazer a organização desse campeonato pelo Board Game Arena, fazer um campeonato oficial. Se não der, eu vou ver como é que eu vou fazer de maneira externa ao Board Game Arena. Mas, resumidamente, é isso, galera. Me acompanhe de segunda a sexta-feira lá no twitch.tv/Didi Braguinha, todos os dias, toda segunda e toda quarta e toda quinta. Eu também tô no Matando Robô Gigante, eventualmente tô no Nerd Player, você pode acompanhar de diversas maneiras aí pela internet afora, tá bom? Aproveitem esse programa porque ele está muito legal, muito, muito legal. Se você por acaso discorda de alguma coisa, não concorda com alguma opinião, alguma coisa, clica no nome de cada convidado aí, que tem o link do Twitter dela, tem o link do Twitter de todo mundo. Você entra lá e manda uma mensagem privada pra pessoa, ou manda pra mim mesmo, manda um e-mail pra mim, pro dibraguinha@gmail.com, que a minha equipe de respostas rápidas vai responder pra você. O problema é que eles estão sempre de férias, então eles demoram pra responder. Mas... É isso, pessoal. Chega de palhaçada, chega de gracinha. Vamos pro episódio que tá muito bom mesmo, como eu já falei 2 vezes, e essa é a terceira vez que eu vou falar que o episódio tá muito bom, você vai adorar. Escrever. Que arte deliciosa de botar pensamentos em palavras. Palavras em escrita. E escrita em livros que ninguém lê. Vocês são felizes? Cara, eu tô feliz com essa entrada, cara. Foi maravilhosa. Não, o otimismo vai transpassar essa conversa hoje, né? Didi Coach. Não, brincadeira, mas olha, porque assim, a gente vê, quando você vai estudar um pouco sobre como escrever, arte da escrita, e os grandes escritores que falam e tal, você ouve diversos tipos de pessoas dizendo sobre como escrever. Tem aquele cara que fala, escrever é transbordar em palavras, né? Se você não sangrar, escrever é algo tão forte dentro de si que é uma explosão de urgência que precisa ser posta em palavras. E aí tem gente que fala assim, eu tive a ideia e botei no papel. Então eu queria perguntar pra vocês, eu não vou direcionar essa porra, porque eu sou um host de merda e eu já aceitei. Vou jogar na mesa e quero que alguém venha falando. Como é o ato de escrever pra vocês? É uma dor? É uma diversão? É um prazer? O que é escrever?
É um ato de ansiedade. Ansiedade? Olha, eu diria que tá mais pra autoconhecimento. Pra mim, pelo menos. Desde criancinha que eu tenho diário, eu escrevia pra isso. Pra entender melhor como eu tô sentindo. Eu observo as coisas, aí eu boto no papel. Pra ver se eu tô observando legal. Assim, é pra trabalhar meus valores. É meio como se você organizasse os seus pensamentos, as coisas que você quer botar pra fora ali. Isso. É tipo uma melhor amigo. É mais, é como se fosse... É uma terapia mesmo. É bem uma terapia. Eu observo uma situação que me faz sentir algo. E aí eu vou e escrevo ou aquela situação, ou algo parecido com aquela situação pra mostrar o mesmo sentimento. E eu entendo melhor esse sentimento pra mim. Eu acho que é por isso que eu sou tão tolerante com as pessoas, inclusive com quem eu não deveria ser, né? Porque eu trabalhei tanto isso na escrita, pra mim, sem mostrar pra ninguém, que eu meio que, eu aceito as coisas, porque eu já trabalhei, já aceitei. Então não vira uma questão pra mim mais. Cara, isso é muito foda, porque eu tenho essa parada, às vezes quero conversar. Vamos bater um papo, não sei o quê. E às vezes você não quer conversar, você quer falar. Que é diferente de conversar. Conversar significa que você vai ouvir e você vai falar. E você vai responder as coisas, vai ter uma lógica dentro daquele papo. Só que às vezes você precisa falar, que é uma forma de você desabafar, o que seja. E é maneiro porque eu costumo fazer isso com Dona Maria aqui em casa, que sofre. Às vezes eu só falo as paradas sem nexo. E ela, Você quer botar pra fora aí. E eu preciso botar a parada pra fora. E aí junto 3, 4 assuntos e do nada cara, entendi. Entendeu o que porra tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu chamo isso de primeiro rascunho. É quando você vomita o que você quer falar antes de você editar. Esse é o primeiro rascunho. Mas você faz isso no papel? Você faz esse primeiro rascunho? Tipo, sai escrevendo as paradas? Faço. Caraca, eu acho foda. que é o momento de criação melhor pra mim. É quando eu vomito. Eu boto um monte de coisa, não tenho medo de valores, de ninguém tá julgando, ninguém tá vendo, Foda. ninguém tá me entendendo ali. Eu tô simplesmente botando no papel. Que não saia, que não vaze na internet essas coisas que eu escrevo, senão ferrou. Uhum. Porque tem coisa assim que é sem tabu, né? Totalmente livre de tabu. Então se alguém pega pra ler, vai falar, caralho, a Vivi é ou psicopata, ou é doente, ou é criminosa. Mas eu acho que faz parte a gente treinar essa parte sombria nossa. E organizar o pensamento também, né? E entender a lógica daquilo, de onde vem, pra onde vai, né? Eu vejo que o problema não é o que você escreveu, o problema é o que você faz com aquilo. Perfeito. Você vai publicar depois ou não, aí são outros 500. Até se você concorda com o que você botou no papel. Exato. E você, né? Eu acho que eu parto desse mesmo lugar que é Vivi, de descoberta, né? Mas eu sempre faço, assim, um primeiro esboço estrutural da história. Por exemplo, se é uma história de aventura, se é uma história de suspense, se é ficção científica mais hardcore. Então tem sempre uma ideia que vai estruturar, né, cena, posição de personagem. Mas isso não passa de um rascunho, porque eu preciso desse momento, né, que a Vivi descobre e descreve de o que vai acontecer com esses personagens, o que vai acontecer com essa história. E eu acho que é essa surpresa que acaba indo pra um lugar que pra mim não tem nada a ver com dor, não tem nada a ver com sofrimento, não tem nada a ver, né, com uma grande reflexão, tem a ver com diversão. Pra mim, escrita é um processo de entretenimento, é um processo de diversão. Se a escrita fosse pra mim algo doloroso, acho que eu ia fazer outra coisa, né? Embora entenda, obviamente, as pessoas que levam a escrita pra essa dimensão assim um pouco mais séria, um pouco mais sofrida, né? E acho que essa é um pouco a surpresa e o barato. É o artista das décadas passadas, aquele cara que tinha que sofrer pra fazer um quadro, pra fazer um livro. Existe uma linha muito tênue entre a dor e o prazer, né? O divertimento, ele deriva, de certa maneira, do prazer que você tem ao fazer alguma coisa. E eu entendo que, às vezes, você dá uma escorregadela e aí você se machuca. E aí começa a doer, né? Às vezes você tá se divertindo tanto que assa. Nossa, é muito ruim que eu esteja pensando em sexo agora. É muito legal. Eu olhei aqui a minha volta. Eu olhei a minha volta pra ver se os meus acessórios BDSM estavam aqui à mão, mas estão no quarto, obviamente não no meu escritório, então não pude pegar pra ilustrar enquanto o Didi veio com isso. Minhas correntes, shibari, essas coisas. É a melhor analogia, assim. Não, mas a gente começa a nossa conversa sobre escrita falando de prazer e dor, né? Então de fato, tá? Eu acho que a gente pode, inclusive, levar essa metáfora mais adiante. Cara, toca essa cadeira aí. O escritor deve ter uma cadeira confortável pra escrever. Olha aí. Mas eu tô junto contigo, Didi, é isso mesmo. É isso. A gente sente dor, assim. A gente sente dor escrevendo, porque tem aquela coisa de tem que terminar, tem que, às vezes, você tem uma outra ideia no meio do caminho que você quer trabalhar, mas se você não terminar, você não tá protegendo o processo e aí você estraga tudo. Essa tentação da outra ideia é muito complicada. Muito, é dolorosa. Nossa, caraca. Isso é uma parada que eu quero muito entrar, porque eu acho que isso é um dos grandes males que afetam a minha vida. E é uma forma de eu fazer a terapia aqui com vocês também. Vocês me ajudarem a evoluir, ser uma pessoa melhor. Vocês conseguirem resolver esse meu problema que a gente fala em breve. Mas, André Cordivo, e
pra você, é prazeroso escrever? Essa aí. A gênese da pergunta era o que é escrever pra você. Pergunta merda, hein, Gordinho, que eu fiz. Olha essa pergunta de colégio, né? Não! Gordinho, você sente prazer escrevendo? Porra, é que eu nunca me vi não escrever. Então, pra mim, é como lavar a louça, ou ter que cortar a unha, legal. ou ter que beber água. Nunca foi trabalhoso, nunca foi sofrido. Eu virei jornalista porque era a única coisa que eu sabia fazer, porque contas eu não conseguia fazer. Não, porra nenhuma que eu conheço a tua vida. Eu sou testemunha dos fatos e você estava em uma das mãos desenhar para a Marvel e na outra mão escrever para um grande jornal. Verdade. Eu também desenhava bem, ou razoavelmente bem, a ponto de ter feito uns testes pra Marvel lá em 92, 93, mas aí acabei entrando pro Globo, que era, afinal, tava estudando jornalismo em 94, e, cara, fui consumido pela máquina moedora de carne, que é o jornalismo, mas, cara, jornalismo você escreve todo dia. Se você não entregar amanhã a capa ou sua matéria, você está demitido. Não tem bloqueio de escritor com jornalista. Nunca teve bloqueio. Aliás, por isso que o grande número, talvez, de escritores sejam jornalistas. Claro que tem o escritor por vocação, que, enfim, mas é meio que natural, porque tão o pão, né, o bread and butter, como se diz, né, o garfo e faca na mão o dia inteiro trabalhando com aquilo que é natural. Então, não há medo, não há bloqueio, não há dor ou prazer. Claro, escrevi vários capítulos da minha trilogia, alguns deles chorando, porque queria chegar naquele determinado capítulo, aquele momento da história, era algo que já mexia comigo antes de eu pensar em escrever, e quando eu coloquei no papel, aflorou. De resto, cara, é que nem ter que tirar o lixo da casa, é mais uma coisa pra fazer. Caralho, mas pra você a dor tá na história e não na escrita, que a ideia aqui tá na história. Isso, exato. Ó, a Vivi aí. A Vivi esclarecendo com um olhar menos ogro e mais feminino, entendeu? Eu queria apontar aqui o fato do Gordinho ter desmerecido os livros dele e falado que ele, tipo, botar o lixo pra fora. Eu pego essa merda aqui e jogo no lixo. Esse aí sabe se vender, hein? São poucos os escritores que eu conheço, Didi, que botam pra si, assim, um crédito de escrita muito boa, de livro muito bom. São poucos. E os que fazem, normalmente, não são bons. Estamos falando do Afonso, oficialmente. Afonso... Não, mentira, porque o Afonso é muito bom escritor. Mas o Gordirro, enfim, é humilde. Eu acho que o escritor que é humilde, ele tá mostrando que ali tem um ponto de talento. Mas olha só, se a gente deixa isso como uma regra, não é. E isso aí vai fazer com que todo escritor queira ser humilde. E a partir do momento que ele quer ser humilde pra parecer fodão. E aí inverte a regra. Exato. É verdade. Não pode ser regra. Tem que ser natural. E Mancini, olha só, Mancini, você veio já numa nova leva de escritores, você começou já depois dessa galera que acabou de falar, depois do Enes, depois do Vivi, depois da própria Karen, que não tá aqui, mas a gente vai referenciar ela porque ela estaria, e o Gordirro, e o que te botou, assim, o que você te botou pra escrever, qual foi a sensação, foi uma urgência de escrever, o que foi? O livro que eu escrevi, ele veio de um personagem de RPG meu. O Gordirro falou que a gente não ia falar de RPG, mas eu no final ia falar de RPG. Sua sineta de primeira vez fala, pim, a sinetinha. Pois é. Podíamos fazer um drinking game, olha só. Olha. Com uísque. O final do programa seria todo editado, né? 2 horas de programa. Então a ideia foi de continuar a história desse personagem, que eu gostei muito. E eu comecei num grupo de amigos, assim, todo mundo começou a querer fazer contos e tal. Falei, vou fazer um conto desse meu personagem. E foi daí que partiu a ideia. E aí todo mundo gostou, falou, pô, escreve mais, eu gostei, quero conhecer mais esse personagem. E aí foi da onde surgiu essa paixão por escrever. Cara, uma coisa que me veio muito à cabeça, assim, acho que todo mundo que joga RPG, que é nerd de certa forma, gosta de ler, o caralho, em algum momento já teve uma ideia legal, sabe? Tipo, porra, olha que ideia foda. E alguém do lado dessa pessoa já falou assim, pô, que ideia maneira. E aí, esse cara que teve a ideia maneira falou assim, por que eu não escrevo livro? Onde habita o bom senso entre o cara que falou, tá, isso merece escrever e tá, isso não merece escrever? Como é que pra vocês você fala assim, cara, isso vai dar uma boa parada? Tem como saber isso? Não tem certo e errado pra isso. Eu vejo assim, qualquer cena, qualquer personagem, qualquer momento da história pode virar uma boa ideia. Eu tô sempre do lado do como. Como que você desconstrói algo pra não ser óbvio e que você vai conseguir chamar a atenção de leitores, né? De alguém, sem ser você. Então é pegar uma cena banal e
desconstruir. E Neil Gaiman faz muito bem isso. Ele pega, às vezes, uma cena, uma coisa, uma realidade banal e transforma aquilo numa fantasia underground, linda e perfeita e maravilhosa e talentosa. Até como você constrói uma cena que é ok, normal, e faz aquilo ficar uma coisa, uma escrita, uma literatura. É uma coisa legal também que é... Todas as histórias, elas sempre vão ser repetidas e tudo mais. Mas o que você pode deixar que vai ser sempre único é o seu ponto de vista. Então, por mais que a história seja igual, o seu ponto de vista sempre vai ser diferente do de outra pessoa. E isso é que também faz uma história ser bacana. Mas aí, o senso crítico de você saber que o seu ponto de vista merece... É porque, cara, eu não sei. Eu fico assim, cara, eu vejo... Hoje em dia a gente vive uma época muito, muito bacana, onde escrever um livro é muito acessível, né? Antigamente isso era uma coisa... Caraca, o maluco escreveu um livro, caralho, porra! E hoje em dia, cara, uma boa ideia, ela encontra um caminho. Eu não sei se é isso, tá? Pra mim é meio isso. Eu vejo, cara, se eu tenho uma boa ideia, é muito mais fácil do que na década de 80, por exemplo, quando o Gordinho tava fazendo 50 anos. Bicho, escrever, sabe? Era muito mais disputado e tal. E você tinha que pegar o seu manuscrito, mandar pra editora, a editora ia olhar, entre aspas, né? Abre aspas aí, olhar o seu livro, ia Sim. falar, acho que não é a hora dele. Daqui a 5 anos eu olho pra ele e ia escolher se você merece ou não merece, sabe? Em teoria, isso. Aí vai de cultura, né? Como assim? Vai de cultura, vai de país, vai de lugar, vai de público. Como se diz em Los Angeles, ou se dizia, né? Todo motorista de táxi tem um roteiro dentro do porta-luvas, né? Pô, é Olha, maravilhoso. Nunca se sabe pra quem vai pegar o seu táxi, né? Então, né? O Spielberg pegou o táxi. Amigão, eu tenho aqui um roteiro, né? Você já deixa no banco de trás, né? Pra pessoa esbarrar. Opa, desculpa, deixei meu roteiro aí. Pode deixar aqui. Ó, tá um trânsito aí, dá uma lidinha, eu vou até acender a luz, né? Mas, Didi, sua pergunta é bem pertinente, assim, mas é uma pergunta de $1 milhão, assim. Quem valida uma história, quem valida uma ideia, né? É difícil você ver se é o público que tá pedindo ou é a editora e o momento cultural daquele lugar que tá ditando o que vai ser dito. Então, é muito uma discussão de hoje. O homem branco sempre ditou as histórias, mas vamos ver, então, como que a gente pode transformar isso e melhorar e trazer mais vozes pro momento. Então, agora a gente tem novas vozes tendo espaço para isso que antes não se dava tanto espaço. Então, não é validar, é quando que você tem espaço para colocar o seu ponto de vista no mercado. Teve um concurso da Darkside recentemente, do concurso do Machado, que eles deram um ênfase nisso. Que legal, cara. De diversidade. Isso. Sim. Eles deram ênfase nessa questão da diversidade, o que é bem legal também. Para dar espaço para novas vozes, é interessante. Sim, claro. Mas nada impede também de uma voz, independente de diversidade ou não, também ser ouvida. Mas aí depende também do que você tem para dizer. É uma coisa que que todo mundo já sabe? É mais do mesmo? Ou você botou o seu ponto de vista de um jeito diferente? Eu acho que voz, ponto de vista, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, né, Vivi? Eu acho que tudo isso leva a nossa boa ideia para um lugar ou outro. Eu acredito que as boas ideias, viu, Didi? Sim, cada um tem o seu romance de $1 milhão, a grande ideia que vai resultar no maravilhoso filme do Spielberg. Novo Harry Potter. O novo Harry Potter. No porta-luvas. Senhor dos Anéis. No porta-luvas. Na gaveta, no Diabo 4, né? Então, até tem um pouco essa discussão sobre jornada do herói, né? Até que ponto todas as histórias, se a gente pensa no Campbell, por exemplo, até que ponto todas as histórias já não foram escritas. E eu acredito que sim. Eu acho que as histórias, as tramas, os enredos, de forma geral, já foram contados. Agora, a forma como o Didi vai fazer isso, como a Vivi vai fazer isso, como o Gordinho vai fazer isso, como o Mancini vai fazer isso, eu acho que esse é o ponto de diferencial, né? Que boa parte dos escritores pode levar. O que eu posso trazer da minha sensibilidade, da minha experiência para essa história? E aí, claro, aí vai se adequar, né, Vivi, ao timing, ao tema, o direcionamento do concurso, né? O Mancini mencionou ali o concurso da Darkside, né? Que de saída, não só por privilegiar Machado, mas também pelos autores e autoras, né, que foram premiados com esse concurso, vai muito para uma direção de representatividade, ok. Mas representatividade também é sensibilidade, é voz, é perspectiva, é ponto de vista. Sim. Então acho que é um entrecruzamento dessas duas dimensões. E uma coisa muito bacana que eu já ouvi num curso do Neil Gaiman, que ele fala também, não só a voz do autor, mas o que você pode fazer com a história para ser ouvido, é você desconstruir um gênero. Então, por exemplo, você pega um tipo de história que é faroeste, né, que tem aquela formulazinha de faroeste, e você taca um romance ali, contemporâneo, jovem adulto, sei lá, num ambiente de faroeste. Você constrói uma coisa completamente diferente, o steampunk faz um pouco disso, ficção científica faz isso de várias formas, mas você pega, sei lá, uma ficção científica erótica, aí você pega um terror que tem comédia, um terror que tem um romance erótico, enfim, sexo e morte sempre caminharam juntos, né, mas
várias desconstruções que você pode fazer que vai fazer com que a sua ideia também chame a atenção e fuja um pouco do óbvio. Não só quem Quero você só inaugurar mas... um novo drinking game aqui no programa, porque já tivemos 2 citações ao Neil Gaiman, apenas uma do RPG, tá? Então o próximo... Tem que ganhar, né? Eu só queria deixar registrado também que toda explosão de prazer é um genocídio. Tá aí. Eros e Thanatos, não? Estamos indo pra... Toda essa até o final desse bate-papo, né, Manzini? Nós vamos desenvolver toda uma tese aqui, toda uma hipótese a respeito... Com certeza. Da escrita, da população, como gozo, como prazer, infindo. A gente vai terminar dizendo que escrever é um ato erótico. Vocês se sentem nus mesmo quando escrevem? Tipo, a escrita, vocês acham que é um ato de se despir? Essa história que eu tô escrevendo agora, eu coloco muito de mim no personagem, porque eu acho que fica... Chama Bruno. Não, tem um nome melhor que isso. Mas eu acho que assim, fica muito mais fácil de eu descrever o que o personagem tá sentindo, se é algo que eu estaria sentindo também, o que eu já senti, sabe? Então eu acho que me colocar no personagem deixa o personagem mais realista. Mas te deixa mais vulnerável? Então, eu nunca parei pra pensar assim. Assim, eu tô escrevendo ainda, então eu não sei se na hora de chegar pra publicar eu vou me sentir vulnerável, sabe? Porque eu acho isso uma parada maneira, né? Vocês têm o controle do mundo que vocês estão criando, dos personagens que vocês estão concebendo ali, enquanto o livro não for publicado. Porque a partir do momento em que o livro sai, fudeu, vocês não têm mais controle sobre nada do que acontece ali. Nada. Se eu achar uma merda, vivo. o que eu acho sobre o que você fez, puta, cara, foda-se o que você pensa sobre isso. Eu achei uma merda ou eu achei maravilhoso. Não interessa se você escreveu por causa de X ou de Y. Tem uma frase do Dan Brown que ele diz que ele não escreve um livro só. Ele escreve a quantidade de livros de leitor para aquele livro. Então, se ele já vendeu 50 milhões de cópias, ele escreveu 50 milhões de livros. Eu acho bem bacana essa ideia, porque é basicamente isso, você tá vendendo milhões de pontos de vista, porque cada leitor vai ter a sua história, vai ler da sua forma. Então. Eu escrevi pra 3 pessoas, então foi mais tranquilo, sabe? Não é... A humildade. Deixa eu fazer uma brincadeira com o Mancini. O Mancini tá se colocando no personagem, e isso é aquela primeira dica que acho que qualquer curso se dá, ou em roteiro de role, enfim, assim, write what you know, né? Escreva o que você sabe, que você conhece. A pessoa que você mais conhece é si mesmo. Então, ao fazer um personagem, quase todo mundo que começa a escrever se coloca demais no personagem. Vamos pegar até, por exemplo, o 007, né? O Ian Fleming se colocou no 007 porque ele foi espião, né? Ele foi, então, ele é o write what you know, né? Escreva o que você conhece. Ele foi espião, ele jogava cartas, etc e tal. Ele fez um super ele, né? Um super ele para quando ele escreveu, sabe? Isso é mais tranquilo, né? Óbvio que as pessoas, por exemplo, o Stephen King que escreve de horror, mas geralmente é um escritor ou um jornalista, alguém que vive de escrita. A maioria dos protagonistas dele, né? Que vive na cidade dele. Né? Entendeu? Na cidade. Então, Osasco. Sabe? Você começa a empurrar. Assim, obviamente que o idiota aqui resolveu começar escrevendo 6 personagens, cagando pra jornada do herói, que é um negócio que eu abomino tenho urticária. Que Dudu não escute isso. Urticária com essa porcaria dessa fórmula, e eu coloquei 6 personagens. Eu queria fazer um contraponto aqui e citar novamente Dan Brown, só pra mais uma coisa, que ele diz que você tem que escrever coisa que você quer saber, que você não sabe e você quer aprender. Olha! Porque aí você, enquanto você tá escrevendo, você tá pesquisando, você tá buscando novos conhecimentos e passando o que você entendeu daquele conhecimento para os seus leitores. O problema é que quando você faz isso, você cria um código da Vinci. É cheio de pacotinhos de conhecimento cultural, assim, e você não diz porra nenhuma no final. A Vivi entrou numa seara que é o best-seller americano, né? O escritor de best-seller americano adora mostrar que trabalhou na pesquisa. Adora. Todos esses caras, geralmente, por exemplo, eu acabei de traduzir um livro agora que o cara entendia tudo de como funciona a lavagem de dinheiro do governo russo. Nossa. Caraca, específico. É um tratado, mas é uma aventura de espionagem pra derrubar um bandidão russo que lavava dinheiro. Cara, tá legal, mas o monte de exposition que eu tô tendo, tipo, o ator de best-seller dizendo, trabalhei, viu? Pesquisei, viu? Pô, mas olha, eu não quero desmerecer isso não, pelo contrário, eu acho que existe também na cabeça do leitor, e principalmente do leitor idiota, o qual represento aqui, faço esse papel, e me incluo também nessa categoria, que é a sensação de quando você termina de ler uma ficção, uma fantasia, qualquer parada, você sai com a sensação de que você trouxe uma bagagem nova, você aprendeu uma parada inesperada, né? A ficção é a melhor maneira de você mentir, só que dizendo a verdade. Olha só, querendo causar aqui.
É libertador pro jornalista, né? Porque todo dia a gente tem que trabalhar de verdade com o fato, né? Você tem que entregar, por exemplo, se teve um atropelamento numa esquina com uma ambulância, você tem que dizer a hora, os envolvidos, o nome das pessoas corretamente, qual foi o destino delas. Isso é tudo informação que não dá pra inventar. Mas aí quando você, jornalista, se despe disso e vai escrever ficção, ai, amigo, não tem apuração mais, né? Você mente dizendo a verdade, exatamente. Agora eu minto dentro do meu mundo, eu sou um jornalista do meu mundo, mas eu não tenho lá tanto rigor, necessidade de rigor com a veracidade, né? Porque se amanhã eu resolver mudar o nome do personagem, eu posso, por exemplo. Mas olha só, quando você vai escrever ficção, você não tem uma necessidade de justificar melhor os fatos do que no jornalismo? Porque o jornalismo, os fatos são justificados pela realidade. Isso aconteceu, ponto, tá explicado. Você precisa botar a hora, parará. Na ficção, além da hora, se estava sol, se estava dia, você precisa criar todas as motivações para aquele fato acontecer. Isso não é um fardo mais pesado de carregar? Eu acho mais gostoso, porque o fato de você poder criar personagem cinza, que é justamente a moral da história, né? O moral no sentido assim, a moral. Você coloca o cara que não é vilão nem herói. Ele tá caminhando nos dois mundos ali. Ele tem seus objetivos, ele tem seus propósitos, mas ao mesmo tempo ele é falho. Pelo menos os meus heróis, meus protagonistas, eu gosto que sejam dionisíacos, né? Falhos. Não gosto de heróis Apolo. São perfeitos, são maravilhosos, fazem tudo certo. Eu acho que é boring. Então eu prefiro o falho. Pra escrever esses personagens todos cinza, pra mim é uma delícia. É a melhor coisa que tem, é o justificar o erro do personagem. Tipo, ele fez isso por causa disso, ou então ele tá pensando naquilo enquanto ele fez aquilo. É melhor do que jornalismo. O jornalismo você não consegue falar que o motorista atropelou o maluco porque ele tava puto com o filho dele, que ele brigou com a mulher, com a esposa. Você não sabe isso. Você bota os balõezinhos de pensamento dele. Isso é com a polícia. Exatamente. E isso tem a ver com verossimilhança também, né, VV? Isso tem a ver com criar uma história, isso desde Aristóteles, desde a poética antiga, você tem que criar uma história que faça sentido. Eu acho que o teu ponto, né, Didi, vai um pouco nessa direção, né? Eu acho que o nosso fardo ou o nosso trabalho é pensar em situações, cenas e histórias que dentro do universo façam sentido. E eu acho que criar, né, essas balizas, essas pecinhas de dominó que vão levar, né, o personagem, ou a personagem, o herói, o vilão a uma determinada situação, é uma das nossas diversões da escrita, né? Eu acho que os livros ruins são justamente aqueles que vão ao encontro da vida num sentido de isso cai do céu, é o Deus Ex Machina, que do nada se criou ali uma solução através de magia, através de tecnologia, através do que for, para um determinado problema que você construiu. Alienígenas. Adoro finais com alienígenas. Ô Didi, nessa onda da tua pergunta aí do realidade, do fardo, vamos pegar um escritor profissional, é mais profissional do que nós, porque ele passava fome se ele não escrevesse, né? Nosso querido Robert Howard do Conan, né? Ela vivia na Grande Depressão, tinha que vender uma história lá por mês, por semana, pra cada uma daquelas revistinhas pulp e levava uns centavos pra casa. Era isso que ele colocava dinheiro na mesa, naquela época ruim americana. Como ele fazia? Antes ele fazia ficção histórica, que ele tinha criado um general romano e escrevia sobre esse general romano. O problema, ele passava uma semana na biblioteca pesquisando fatos históricos pra inserir esse personagem. Aí ele se tocou que, cara, eu tô perdendo tempo de escrita na minha pesquisa, eu tô gerando menos produção, meu output tá menor. Isso é tipo a referência que a gente tem hoje pro YouTube, né? Você entra pra ver um vídeo específico e aí você, cara, mas peraí, esse vídeo aí leva pra um outro, que vai pra um outro, que vai pro outro, e de repente você tá vendo o pessoal fazendo corrida de bolinha de gude na Índia e pescando no final, né? Tipo, caraca. Não sabe a resposta pra pergunta que você foi no YouTube procurar. Eu nem lembro por que tá lá, né, cara? Nem lembro. Aí o Robert Howard criou a Era Iboriana porque agora ele só tinha que se preocupar em criar as histórias do Conan, dos outros personagens, do Ku, etc. Porque o Conquistador, porque ele não precisava mais fazer a pesquisa. Agora a história era pura e o mundo ele inventava as we go, como ele anda no ritmo dele. Ele passou a ter uma produção maior. Só te dizer, óbvio que ele tinha um rigor dentro da ele criou o mundinho dele, mas, digamos assim, com regras próprias, mas a autopesquisa para criar custava menos tempo do que de fato mergulhar na biblioteca para fazer algo historically accurate, né? Preciso historicamente, entendeu? Sim. E o world build é muito gostoso de escrever, né? Você criar um mundo, você ficar preenchendo ele, ficar preenchendo a lacuna, isso é muito gostoso na hora de escrever. Nós todos temos complexos de deuses. Isso é verdade. Mas olha que coisa interessante, cara. Eu acho que deve ser gostosíssimo você criar. A minha preocupação é gerenciar.
Porque quando você tem uma saga, isso eu tô de orelha aqui, tá? Vocês que vão responder essa porra aí. Quando você começa uma saga, porra, é legal pra caraca, maluco, irado, porra, olha esse mundo que eu fiz. Porra, tudo aqui agora é com raio laser e tem neon e não sei o que, e agora a gente bota fita crepe nas paradas, foda. Porra, maneiro. E aí nasceu o John, não sei o que, porra, todos os personagens aqui. Ei, primeiro livro. Beleza, agora vamos pro segundo. Porra, agora esse cara vai fazer tal coisa. Será que ele pode fazer isso? Deixa eu ver aqui no primeiro livro se só infringir. Cara, quando você começa a abrir, você vai ter que começar a pesquisar como é que funciona isso pra vocês. Vocês têm um almanac, vocês têm, sei lá, post-it na parede inteira de vocês? O Didi acabou de fazer o brainstorm da trilogia nova de Star Wars, né? Acabou de descrever a nova trilogia, sem planejamento, sem nada. Foi basicamente isso. Melhor. O cara que fez o próximo filme não viu o anterior, né? Não vi. É um diretor novo e diz pra ele fazer o que ele quiser aí nesse negócio. O pior, gordinho, é que é o contrário. É o J.J. Abrams ter visto o primeiro filme e cagado pra ele conscientemente. Esse é o pior do que não ter visto. Mas então, eu acho que a palavra é planejamento. E a pessoa tem que ter alguma estrutura. Ela pode não ser o gordinho que gosta de Jornada do Herói, pode não gostar, pode ser o gordinho e não gostar de Jornada do Herói, não fazer, beleza. Mas alguma estrutura ela precisa ter. Pode até ser vou enxergar. Mais uma frase de Neil Gaiman, desculpa, gente, hoje eu tô muito Neil Gaiman. Deixa eu virar aqui. Escrever ficção é tipo dirigir com a lanterna quebrada na neblina, assim. Você é um passo de cada vez, você vai enxergando a poucos metros na frente. E aí você vai completando. Só que isso é a escrita, segundo Neil Gaiman, na ficção. Mas ele tem uma estrutura. Ele tem uma redação antes de fazer o livro. Ele fez uma redaçãozinha bonitinha ali de início, meio e fim. Ele sabe onde ele quer chegar e ele vai completando enquanto ele vai escrevendo o livro. Então, alguma noção de regra própria do teu mundo você tem que ter. Senão vai acontecer isso de você não conseguir, vai tirar do chapéu o coelho. Mas calma, dito isso, só pra fechar aqui, primeiro rascunho eu sou contra. Eu vivi, eu não consigo. Primeiro rascunho eu vomito. Tiro o coelho da cartola, eu faço um monte de coisa besteira que eu quero fazer, eu boto gente pensando que não deveria pensar aquilo. Não tô nem aí. Quando eu termino o primeiro rascunho... Mas você escreveu sequência? Porque a pergunta do Didi é meio que pelas sequências, né? Do que você... Mas isso serve também. Você tem que voltar atrás pra não ser incoerente, né? Não dizer que o cara... mas esse cara... mas ele nunca foi na Rússia. Como é que eu coloquei que agora ele passou pela Rússia? Né? Tipo, fica a caralha, né? Beleza, mas acho que a lógica é a mesma. Pra um livro pra você terminar, início, meio e fim, e a sequência dos livros da série, enfim. Eu acho que vale a lógica ali. Você tem que ter as regras estruturadas. Até o surgimento de um novo personagem, né? Dentro do primeiro livro, sua primeira obra e tal. Se ele vai destruir algum conceito, alguma motivação, vai quebrar alguma estrutura ali, né? A galera americana com grana, né? Que já tá estruturada, eles têm assistentes. Eles têm a galera que relê teu livro. E ficam fazendo, com certeza, compilações. Por exemplo, tem um livro bacana aí do George Martin que não é dele, é dos assistentes. Exato. É o Mundo de... Saiu pela Leia, eu acho também, né? O Mundo de Fogo, Wild Gelo, algo assim. É o compiladão de todas as dinastias, todos os anos que tiveram as grandes batalhas que ele cita, sabe? Quem matou quem foi o primo de quem. Isso é o assistente que ele faz. E detalhe, é a quem às vezes ele consulta. Os assistentes o consultam pra saber se tem mais alguma coisa escondida que não tenha saído no papel, né? Todo mundo deve ter cada um de nós aqui deve ter 1000 docs malucos escritos com detalhes que não entram. Esses são compilados por esses assistentes. E depois, quando ele vai escrever, ele mesmo entrevista ou consulta esses assistentes. Caraca. Mas estão falando de Ray Salvatore, George Martin, sabe? Esses monstros que têm equipe. Não tem como o cara lembrar de cada detalhe. Esse compilado que o Gordinho falou, desses grandes universos, eles são conhecidos como a Bíblia, né? Então, sempre quando a gente está trabalhando com um universo expandido, vai virar livros no plural, eu acho importante ter um documento que vai funcionar como uma Bíblia interna. Eu entrei nessa insanidade, né, que vão ser 10, 15 anos da minha vida, que se chama Brasiliana Steampunk, que é essa... Cara, você é um lunático, Enes. Você é, cara... essa reescrita do Brasil e da literatura clássica num cenário steampunk. Pra quem não sabe, os ouvintes que estão ouvindo aí pela primeira vez, que não conhecem ainda o Enes criou a Liga Extraordinária Brasileira, basicamente. Além dele criar um mundo próprio, ele pegou personagens pré-existentes e trouxe. Então, ele tem que consultar dimensões, ele quase que é um MCU, cara. Ele tem que multiversos que ele vai
vai vendo e entrando em histórias do cara. Sem o orçamento, né, Gordinho? Sem o orçamento. Mas o que eu ia mencionar é muito nesse sentido, como organizar o caos, né, Didi? No meu caso, uma limitação que eu coloquei desde o início. Os livros, eles não são continuações. Na sua totalidade, eles compreendem um universo expandido, né, para aqueles que forem ler, né, todos os livros, mas eles são histórias fechadas. Então, lição de anatomia conta uma história, começo, meio e fim. Juca Pirão Marcado pra Morrer é uma história, começo, meio e fim. Partenon Místico é uma história, começo, meio e fim. Embora eu tenha uma timeline em que cada um desses livros, cada uma dessas histórias, a série A Todo Vapor, está ali em um ano específico. Então, muitas vezes tem, né, uns pontos que são referência a outro livro, que são referência a outros produtos, a histórias em quadrinhos. Olha, pra quem quiser conhecer também e tiver preguiça de ler, a série A Todo Vapor, além de estar nos livros, também está na Amazon Prime. E você pode clicar lá e assistir a série. O Enes Tavares, eu acho que o Enes foi covarde nessa hora. Porque ele diz que ele ajudou a produzir. Porra nenhuma, a série é dele. Porra. A parada é dele. Caraca, eu ajudei a produzir, é dele que fez a parada. Exato. Mas aí acontecem umas coisas engraçadas, tá? Acontece uma história engraçada do novo livro que vai sair pela Jambô, o Capitu e o Enigma da Esfinge, que é a história, né? O que acontece com a Capitu depois do Dom Casmurro pra virar detetive lá do A Todo Vapor. Tem um capítulo do livro maravilhoso em que a Capitu está lá num lugar, né? Numa casa de ópio, tá? Em São Paulo, em 1908, um pouquinho antes da série. E aí tô eu lá escrevendo e trocando algumas ideias com o Felipe Reis, que é o produtor, e o Felipe diz assim, cara, mas lá na série, a Capitu diz pro Benignos, porque o Benignos é chegado no Paraty, na cachaça, né? A Capitu diz assim, doutor, eu não gosto de bebidas alcoólicas, eu não tomo bebidas alcoólicas, uma chata, né? Então, assim, como é que você vai colocar agora a Capitu na casa de ópio? Enfim, é um dos exemplos dessa insanidade quando você não tá consultando a Bíblia, tá? Mas já estamos buscando soluções pra isso. Cara, e quando esse problema surge, que você percebe que tem uma coisa que precisa ser resolvida, em primeiro momento isso parece um problema, tipo, puta, problema. E nós, seres humanos normais, que fazem, porra, tem que resolver esse problema. Só que eu acho que pra vocês, isso me parece que é uma parte boa da diversão. Sim, é um desafio. Às vezes você se pintou contra um canto da parede, como se diz também em inglês, né? Paint yourself into a corner. Você começou a pintar ou varrer do ponto errado e agora você se vê do tipo, pô, tô isolado aqui porque eu pintei o chão. O Gordinho falar inglês também podia ser um drinking game, né? Drinking game, é verdade. O drinking game já é inglês, porra. Pois é, olha aí, português agora. Somos todos adultos aqui, a gente não precisa de desculpa pra beber, né, gente? Exatamente. Jamais. Então, assim, às vezes você fica puto consigo mesmo porque uma grande veia da história que você abriu é totalmente anulada por conta de você ter... Cara, o personagem não estaria aqui neste momento, que eu já falei que ele nunca visitou tal lugar. Caraca. Por exemplo, vou dizer por que eu sofri isso no primeiro com o segundo livro. E é uma dica pra todos os escritores, os jovens principalmente, e até a gente que é burro velho. Não passe informação demais desnecessária. Isso aprendi, foi o Timothy Zahn que me disse isso. Isso é uma dica para escritores e para vida. Para vida, exato. Não passe informação demais. Na reunião de negócio, né? Porra, no primeiro encontro, Didi, não passe informação. Eu me sinto um lixo de ser humano. Cara sua, aprende cara, eu chego no lugar, sei lá, eu chego na portaria. Aí o porteiro, bom dia, seu Joe, tá tudo bem? Aí você conta a tua vida inteira. Pô, mais ou menos. Porra, acordei com a dor aqui na costela, assim. Ah, meu Deus, acabou. Não, mas já voltei, que eu tô na rua agora, que eu vou ter que comprar um negócio. O Didi é aquele cara que chega e puxa papo na fila do banco, assim, pra falar, e você não tá querendo falar. Ele é um stories do Instagram ao vivo, né? Ele tem sempre um stories que ele tá fazendo, né? As outras pessoas. No meu primeiro livro, um personagem disse que assassinos tentaram traí-lo. Coloquei essa informação, mas coloquei, tipo, ele nem falou isso. Eu só coloquei num bloco que ele tava se lembrando e considerou isso. Bom, agora no segundo, eu tive uma ideia de que, de fato, a mentora dele, a namorada dele, é que tentou matá-lo. Não pude mais usar isso. Porque o idiota colocou uma informação
totalmente desnecessária no primeiro, que era ele ficar elucubrando que, nossa, quando eu fui caçado pelos assassinos, agora tem que ser os assassinos. Não pode ter a cena foda que eu queria com uma veia aberta na história pra essa personagem tentar matá-lo. Eu mudei tudo. Foram, de fato, assassinos. Eu me prendi numa informação que eu passei à toa. Mas também, como eu estou com o livro lido, eu cumpri e enfim, segui a lógica interna. Porque depois o leitor vê, porra, eu não tinha lido no primeiro livro que eram assassinos, agora o maluco me troca pela namorada que é assassina e foi matar o cara, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu olhei a lógica interna, mas me fudi porque falei demais, entendeu? Desnecessário para aquela cena, não precisava falar aquilo. Eu vou só citar uma coisa. Neil Gaiman? Não, Robert McKee. Maravilha, Story. Do Story, eu vou citar ele porque, pelo seguinte, e também tem um pouco do Dan Brown também, né? Mas vamos lá. Mas por quê? Eu vou explicar. Ele diz que o herói ou protagonista, quem seja, a prova que ele precisa passar ao longo da história, dos atos, quanto mais difícil a prova for, mais satisfatório vai ser para o seu leitor, o final dele. Então, assim, qual a situação de risco, de problema que ele tem que resolver? Com mais pica seja, você tem que resolver de uma forma que não seja puxar o coelho da cartola, óbvio. E aí você vai se mostrar não preguiçoso ao fazer isso, e você vai dar mais prazer pro seu leitor. Então é uma questão de escolha, você como autor. Você quer fazer um livro mais fácil, que dê uma satisfação leve pro seu leitor, ou você quer se ferrar na criação a ponto de conseguir tirar ele de problemas, mas que vai dar um gozo maravilhoso no fim do livro pro seu leitor. Aí eu acho que é uma questão de escolha e talento também, do autor. Quem consegue fazer isso de uma forma mais, né, uma forma linda, ou não, vai depender. Caraca. Vocês já se viram nessa situação, tipo, estou sentado aqui, se eu falar isso agora, eu tenho mais 3 meses de trabalho. Se eu falar a outra coisa, em 2 semanas eu mato. É isso. Sim. É porque é um problema. Você coloca a pessoa no corner, né? Num canto que você não sabe como tirar aquela pessoa do canto. Você vai e resolve. Eu vou ser um pouco preguiçosa aqui, porque eu preciso resolver essa cena e vou resolver assim assado, beleza. Ou eu vou parar, rever a história inteira, colocar lá no início e no meio 2 elementos que vão dar nesse momento e que eu vou conseguir explicar de uma forma melhor para ele sair dessa situação sem que pareça fácil. Aí eu tenho que reescrever a porra toda, então assim, vai demorar mais tempo, de fato, vai dar mais trabalho. Mas aí eu acho que entra, né, Vivi, o velho melhor amigo do escritor e da escritora, o prazo. O Gordinho falou muito, né, da escrita e do jornalismo. Tem que as pessoas falar sobre drogas, eu fiquei até preocupado. E assim, drogas, bebidas, sexo, enfim, tem outros melhores amigos. 20 a gente deixa pra você, Didi. Tem outros melhores amigos, tá? Mas eu tô falando do prazo. Escritor cheio de amigos. Esse cálculo, né? Se eu fizer tal coisa, eu vou demorar 2 semanas. Se eu fizer tal coisa, eu vou demorar 3 meses. Se você tá trabalhando com algum prazo, seja prazo editorial ou um prazo interno, você internamente precisa terminar aquele projeto em 2 meses. Você vai acabar optando pela saída mais fácil, né? Eu, particularmente... Zack Snyder, né? Zack Snyder aí. Até pela minha dinâmica assim, de personalidade, eu não consegui trabalhar muito tempo num projeto único. Eu tendo a uma solução um pouco mais rápida. 2 semanas. Eu sou incapaz, viu, Vivi, de fazer isso que tu mencionaste. Se eu alterar isso, eu vou ter que voltar e mudar absolutamente tudo. Eu não me lembro de nenhum momento disso ter acontecido comigo, sabe? Nenhuma ideia que alterasse todo o projeto. E se tivesse isso, não sei se eu teria a paciência necessária pra ficar lá 4 meses reescrevendo tudo. Realmente não sei. Enésio, eu me sinto insultado nesse momento agora. Tem autores que jogam livros inteiros fora, entendeu? A gente conhece essa história de autor que jogou livro... Assim, não dá para esse charme. Assim, eu não consigo. Assim, eu tenho. Parece que é muito desprendimento, entendeu? Não ficou bom, joguei fora. Entendeu? Não, amigão, peraí, tem conserto. Ou então não tem conserto mesmo, mas sabe? Mas enfim, de novo, se eu esbarro num problema desse, eu até esbarrei, dei um nó no plot. Eu preciso resolver isso, nem que seja com o capítulo encher lá no início, que comece a já plantar essa solução que eu tenho que implementar agora. É melhor fazer 2 capítulos do que mudar. Até pra não soar Deus Ex Machina. Se eu pelo menos plantar lá atrás, agora esse problema vai ter solução, porque olha, eu deixei a pista lá atrás. Capítulo 12 e capítulo 21, eu falei disso, galera. Tava lá. E agora no 30,
surgiu. Ufa. Como a Vivi tá citando os homens, eu vou citar uma mulher aqui, que é a Anne Rice. Nossa saudosa Anne Rice, nos deixou agora há pouco, né? A Anne Rice tem uma entrevista em que ela fala da produção do Vampiro Armand, né? Que ela menciona que ela escreveu 50 páginas até levar o personagem num beco sem saída, que ela jogou fora essas 50 páginas e voltou lá no capítulo 3, capítulo 4 para levar o personagem para um outro lugar. O que dá muito, assim, a exemplificação do tipo de produção dela, que é uma produção menos, assim, outline, de estrutura, de saber começo, meio e fim, e de ir deixando que o próprio escritor aceite o personagem e receba o personagem para que o personagem conte a história, né? Que é um pouco o que ela faz nas Crônicas Vampirescas. Nada impede que você faça isso, que tire o coelho da cartola e resolva as coisas assim, e seja uma pessoa que venda muito até hoje, seja clássico, tipo a Agatha Christie. A Agatha Christie tá aí pra provar isso, que você pode muito bem resolver as coisas do nada, sem plantar muitas coisas atrás, e dá certo. E hoje aí tá um dos mais vendidos. Ela dá umas irritaçõezinhas, se você... Ela trapaceia muito, né? Ela trapaceava, mas era uma época de outro tipo de leitura, o consumo da leitura. E funciona até hoje. Funciona até hoje, com certeza. Até pra a galera mais esperta. Pô, a Rô tá puto agora. Eu traduzi o último livro da menina que assumiu o espólio, né? Ela veio até pra Flip, se tivermos Flip esse ano. Enfim, Sophie Hannah é o nome da autora que tá escrevendo os novos livros da Agatha Christie. E ela segue isso meio à risca, sabe? A solução meio que chega ali e vamos nessa, sabe? Porra, que irado. Galera, eu queria pedir desculpa aos ouvintes, a vocês, porque a gente tá chegando no final do programa. E esse programa tá só começando, o que é paradoxal, mas são regras. E se a gente desrespeitar as regras, a gente perde a estrutura. Olha aí, a gente tem que entregar. Pronto, você perde o deadline. Exatamente. Regras. Eu tô com uma pergunta aqui que eu vou deixar de gancho pro final deste capítulo, igual ao Dan Brown, pra citar o Dan Brown. Porque ele não foi citado ainda. Exatamente, eu quero saber de vocês aonde é trabalho e aonde é criatividade. Mas vocês só vão me responder na parte 2 desse episódio, tá bom? Então, Enéas Tavares, Bruno Mancini, Vivi Malray, Gordirro, muito obrigado pela presença de vocês. Todos os recadinhos, todos os links dos livros de vocês, onde encontrar vocês, rede social, tá tudo na postagem. Eu já falei de tudo na parte dos recadinhos também. Vocês vão ter acesso a todas as coisas aqui, de todos esses escritores sensacionais que estão aqui comigo. E espero vocês numa parte 2, se puderem. Um super beijo pra todos. Muito obrigado pela presença. E até a próxima, galera. Um beijão e valeu! Beijo! Valeu pelo porre! Muitos drinking games aqui! Tá pelado rodando agora. Lembrou? Ninguém não. E a gente só falou RPG uma vez, hein? Olha aí, viu?